Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amanhã, irmãos, amanhã, igreja do Senhor que está aqui, amanhã vamos iniciar o propósito de 7 dias de oração e jejum. Durante esses 7 dias, evite brigas, discussões, evite pessoas problemáticas, que é o que não falta no mundo, né? Pessoas problemáticas para te trazer problema. Evite falatório desnecessário. Durante o propósito de oração e jejum de 7 dias, evite pessoas dessa natureza. Evite. Evite, irmãos. Fuja. Saia de perto. Porque o diabo pode usar estas pessoas para tentar impedir o que você está fazendo, para te causar raiva, te causar ira, enfim, provocação e tudo mais. Então você vai evitar esse tipo de gente nos próximos dias do propósito de 7 dias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Iniciaremos amanhã, segunda-feira. Amém? Eu estou passando aqui só para deixar este pequeno aviso, né? Para você ficar de sobreaviso. Louvado seja Deus. A pessoa, irmãos, é que nem Jesus falou na palavra. Jesus disse assim: sede manso como uma pomba e valente como uma serpente. Por que valente como uma serpente? Porque a serpente, ela é prudente. Ela é prudente, ela sabe que a cobra sabe que ela pode ser atacada. Então ela já fica ali na espera. Então ela é o quê? Prudente. Irmãos. A cobra, Jesus falou, sede manso como uma pomba. Mansinho como uma pomba. Mas também prudente como uma serpente. Tá lá em Lucas, Mateus, você pode ler, tá bom? Então você tem que ser manso e ao mesmo tempo prudente. Prudente. Você sabe que o capiroto pode usar aquele fulano, aquela fulana. Então você vai fazer o quê? Você vai sair para bem longe dessa pessoa. Deus está dando um suporte aqui para você. Como você vai fazer? Porque quando você não está em jejum, quando você não está assim naquele empenho de oração em jejum, o maligno já levanta, já usa, né? Então, e quando você entra num propósito, você vai cutucar o diabo com vara curta. Esteja ciente disso. Esteja ciente disso, irmão. Satanás, ele odeia quem se coloca para orar e jejuar. Ele odeia isso. E sabendo que ele odeia, ele pode usar qualquer pessoa que estiver próximo de você para te tirar do sério, para te provocar, sabe, para brigas e contendas. Então Deus está falando contigo. Fuja desse tipo de pessoa durante esse propósito. Fique calado, fique calada. Deixa latir. Deixa latir, deixa latir, deixa latir. É assim mesmo. É o português claro para tu entender. E tu sabe o que Deus está falando. Entendeu? Então, se tu quer ser um dos membros desses que vai entrar nessa batalha aí de 7 dias de oração e jejum, tu tem que agir assim. Tu tem que ser frio, dar calado por resposta, dar silêncio para quem gosta de fazer barulho. Sai de fininho. Sai de fininho e deixa falando sozinho, sozinha. Porque você já sabe que é o capeta. Você já sabe que é Satanás. E Satanás sabe desse propósito que nós vamos fazer. Viu? Ele sabe. Ele sabe que Deus nos revelou o propósito. Então ele vai fazer o quê? Ele vai tentar impedir. Ele vai tentar lutar. E outra coisa. Você começou o propósito, no meio do caminho, você não conseguiu fazer, aconteceu alguma coisa que não deu certo, você não conseguiu fazer aquele dia, falhou no segundo, no terceiro, ou quarto dia, ou no quinto, enfim. Não desanima. Não desanima. Continua, faz no outro dia.
É isso mesmo. Continua, faça no outro dia. Mesmo que você tenha que fazer um dia a mais para completar os 7. Mas não desista. Porque é isso que o capiroto quer. Ele quer que você desista. Ele quer que você pare. Ele quer que você desista. Então, irmãos, nesse propósito nós vamos estar orando. Olha, preste atenção. Nesse propósito nós vamos estar orando o Salmo 91, o 23 e o 140, que é uma blindagem espiritual para você. O Salmo 91, o 23 e o 140. Essas três orações você vai fazer por 7 dias. Por 7 dias. O profeta Eliseu disse para Geazi entregar o recado para Naamã, leproso. E tu sabe da história. Então o profeta apenas mandou um recado. Ó, diga para ele que a palavra de Deus para ele é essa. Que ele vai até o Rio Jordão, dê 7 mergulhos e aguarda o que Deus vai fazer. E ele não quis obedecer. Ele falou assim, não, mas eu pensei que o profeta ia vir aqui, colocar a mão na minha cabeça, expulsar essa doença do meu corpo, essa lepra, e eu ia ficar curado. Não era isso, porque ele era um homem de autoridade, era um homem de poder, né? Não era isso que eu estava esperando, eu estava esperando outra coisa. O Naamã falou, não, eu não vou naquele rio sujo não, o Rio Jordão é muito sujo. Tem outros rios mais limpos, o rio Farpar, o rio não sei o que. Tem um monte de rio limpo. Ele manda eu, o profeta manda eu mergulhar no rio mais sujo daqui? Não, não vou não. Aí tem gente que fala assim, mas como assim? Deus falou para ela que é para mim jejuar por 7 dias? Para que esse jejum de 7 dias? Para quê? Aí tem gente questionando, tem gente interrogando igual Naamã, igualzinho Naamã, interrogando por quê, para quê. Ele só falou que era para orar e jejuar, porque tá vindo algo aí terrível contra os cristãos. E ponto. Eu tenho que obedecer até aí. Eu não tenho que ficar perguntando para ele o que é que vai acontecer. Porque não importa o que vai acontecer. O que importa é a tua obediência a ele. O que vai jogar as muralhas por terra e o vento contrário que vai surgir, quem vai fazer isso é ele segundo a tua obediência. Naamã não queria obedecer não. Naamã não queria obedecer não. Aí os servos de Naamã, vendo todo aquele sofrimento, os servos dele, né? Vendo todo aquele sofrimento dele, um daqueles servos falou para ele assim, ô meu senhor, o senhor já veio até aqui, viajou de tão longe para vir aqui em Israel. Se o profeta está falando, ele sabe o que está falando, ô meu senhor. Ele sabe o que ele está falando. Faz o que ele está falando. Ele sabe, ele é um profeta de Deus. Eliseu é um profeta de Deus, meu senhor. Obedeça. Faça o que ele está mandando o senhor fazer. Não custa nada, o senhor já veio até aqui. Não custa nada o senhor tentar. Tem pessoas, irmãos, que ele nem tenta. Ele já desiste de cara. Porque vergonhoso não é você perder uma batalha. Vergonhoso é você nem tentar, achando que já perdeu. Oxente, que negócio é esse? Mas nem tentou. Isso serve para todas as áreas da nossa vida, irmãos. Nem tentou e já se considera um derrotado, perdido. Que é isso, gente? É muita incredulidade. Misericórdia, Jesus. Sangue do Cordeiro. Nem tentou. Então o servo de Naamã fala assim, meu senhor, o senhor já veio até aqui, meu senhor. O senhor está sofrendo demais. O que custa fazer isso daí? Naamã deu ouvido mais ao servo dele do que o próprio Eliseu. Aí ele obedeceu. Bom, Deus lhe deu 2 chances, né? Usou o profeta e depois usou o servo dele. Porque Deus usa quem ele quer. Não é mesmo? Então, não custa nada. Faça o mergulho, vamos lá. Não, mas o rio é sujo demais.
Como é que eu, com o corpo cheio de ferida, tem gente que bota, tem gente, irmãos, que gosta de botar obstáculo em tudo. Ah, eu não vou jejuar por isso. Ah, eu não vou orar por isso. Como se oração e jejum fizessem mal para alguém. Ah, eu não vou jejuar porque isso, porque isso, porque isso, porque aquilo. E arruma um monte de obstáculo, de impedimento, como se oração e jejum fosse um impedimento, fosse uma coisa terrível para ele, para ela. Aí o Naamã falou assim, mas eu já tô cheio de ferida, vou mergulhar naquele rio sujo. Aí tem gente que diz assim, ah, eu não vou obedecer o que essa irmãzinha tá falando. Essa irmãzinha não sabe de nada. Essa irmãzinha aí, Deus falou com ela? Ih, não falou não, não foi Deus que falou com ela não. Não foi Deus que mandou ela fazer oração em jejum não. Então eu não vou fazer não, porque eu não vou obedecer essa irmãzinha velha aí não. Essa irmãzinha velha aí que é esquisita, não sabe nem falar, ela é esquisita, ela é estranha. Eu não vou obedecer não. Pois é, Naamã fez a mesma coisa. Ah, eu não vou descer naquele rio sujo não. Porque se eu já tô assim, eu vou ficar pior. As feridas vão piorar. Tu tá entendendo? Aramassore mandara canture vassuri calamai. Remandai açoi de canture vassia. Nestas situações, irmãos, presta atenção. Deus, ele prova a nossa obediência. Quem quer vitória não fica perguntando. Quem quer vitória não fica questionando. Quem quer vitória não fica olhando para o vaso. Faz o que Deus manda e ponto final. Recebeu, recebeu. Não recebeu, não recebeu. Mas pelo menos ele fez, pelo menos ele tentou, pelo menos ele obedeceu. Porque o que conta aí é calamassúria. Ramanduri vassoria canta lamai. O que vale, irmãos, é a obediência. A obediência. Deus, ele não precisa entregar para nós a bandeja e falar assim, ó, isso aqui é arroz, isso aqui é feijão, isso aqui é legume, isso aqui é tomate. Ele não precisa fazer isso. Ele te dá uma ordem. Se tu é servo de Deus, se eu sou serva de Deus, obediente, eu vou fazer. Eu vou obedecer aquilo que ele mandou fazer. Não importa quem foi que ele fez, irmãos. Deus, ele salvou o meu irmão, João Neto. Salvou o meu irmão. Sabe quem ele usou? Um morador de rua. Deus usou um morador de rua. E levou a palavra de salvação para o meu irmão no hospital, que estava entre a vida e a morte, já desenganado. Deus tirou da rua um morador de rua. E esse morador de rua foi lá no hospital. Irmãos, o que importa é a obediência. Aquele morador de rua, ele obedeceu a voz de Deus, mesmo sem entender o que ele estava fazendo, o que ele ia fazer naquele hospital. Ele entendeu, então ele foi e fez aquilo que Deus mandou ele fazer. E por causa dessa obediência, com certeza Deus salvou a alma dele. Irmãos, presta atenção em tudo. O que importa, o que mais importa é a obediência. E não pense que você será aprovado porque jejuma muito, porque ora muito, porque lê muita Bíblia, porque vai no monte, vai isso, vai isso, vai isso, vai aquilo. Não, irmãos, em primeiro lugar está a obediência. Por quê? Porque Deus diz na palavra. Aleluia. O que mais importa não é o sacrifício, mas sim a obediência. Tu tá compreendendo? Entendeu, né? Então, é assim. Louvado seja, exaltado o nome de Jesus. Deus abençoe. Aqui está a palavra de Deus para você. Aleluia, louvado seja Deus. E te fortaleça. Pare de perguntar menos. Pare de interrogar menos, de questionar menos. E obedeça mais. Essa é a palavra para você. Pare de questionar, pare de perguntar e obedeça mais. A tua vitória, a minha vitória, a nossa vitória está em obedecer. Amém? Essa é a palavra. Deus seja louvado.